Você está com a Bíblia aí? Aleluia. Nós vamos à palavra do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Hoje é dia 7, é isso? Amém? Domingo, dia 7 de junho. Acertei ou não? Eu quero já deixar um abraço para os irmãos. Já está gravando? Para os irmãos que vão assistir esta mensagem pelo YouTube. Deus abençoe a tua vida. Fique até o final desta mensagem, que Deus vai falar com você em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo de número 3. Quem achou, diga achei. Tá facinho de achar, né? Nós vamos fazer, por enquanto, a leitura do versículo 8 e do versículo 9. Amém? Diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Amém? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Você pode sentar, por favor. Glória a Deus. Feche teus olhos por um minuto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graça nós te damos, ó Deus, por esta palavra em que nós acabamos de ler. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Seja exaltado, glorificado, o Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Nós te rendemos glória, louvor. Ao Senhor seja toda adoração para todos sempre. Bendito é o Senhor. Fala hoje, meu Deus, com o teu povo, com a tua igreja aqui presente e com os irmãos que vão assistir esta mensagem. Em nome de Jesus. Que toda a tentação do adversário contra a ordem deste culto caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Queridos irmãos, o capítulo de número 3, ele vai falar da tentação de Eva e a queda do homem. Eu quero fazer a leitura do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram-se folhas de figo, e fizeram cintas para si. Amém?
Glória a Deus. Irmãos, a primeira tentação foi continuar sendo, ou seja, a primeira tentação continua sendo a tentação de duvidar da palavra de Deus. Essa é a primeira tentação. A tentação de duvidar da palavra de Deus. De não crer na palavra de Deus. Ou de achar que Deus não está certo naquilo que ele está falando. Veja nesta palavra em que nós acabamos de ler que Satanás, para seduzir a Eva, ele chama Deus de egoísta. Olha o que diz o versículo 4 e o versículo 5. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Amém, irmãos? Ele está sugerindo que Deus tem motivos egoístas. Olha o que ele está tentando colocar na cabeça de Eva. Ele está praticamente dizendo para Eva: seu Deus é egoísta. Seu Deus não está pensando em você. Seu Deus não está pensando em Adão. Seu Deus está pensando só nele. Você entendeu? Então, nós precisamos entender que Deus, ele não é egoísta. E o pecado, ele entristece a Deus, porque Deus, ele ama a humanidade. Assim como Deus amava Adão e Eva, Deus, ele ama a mim, ele ama você, ele ama a humanidade, ele não é egoísta. E realmente Deus, eu acredito que Deus, ele se entristece com o pecado. Agora você vê a maneira com que o diabo se apresenta. Ele se apresenta contra Deus, contra a palavra, tentando trazer dúvidas na mente de Eva, tentando enganá-la, seduzi-la. E assim ele tem feito na vida de muitas pessoas. Tentando fazer as pessoas pensarem que Deus é egoísta. Que Deus é um ser que só pensa nele mesmo. Mas não. Nós bem sabemos que Deus é amor. E que Deus, ele ama a humanidade. E que Deus, ele quer o bem da humanidade. E dentro desta palavra em que nós acabamos de ler, tem algo muito interessante. Deus está à procura do homem. Diz assim comigo: Deus está à procura do homem. Veja o que diz o versículo 8 e o versículo 9. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Diga glória a Deus. Irmãos, Deus, na sua infinita graça, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, quando Deus criou os seres humanos, os seres viventes, aliás, ele criou também o homem. E a Bíblia vai nos dizer no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo de número 7, o seguinte, no versículo de número 27, Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Então veja que Deus, ele criou e Deus
abençoou. Diz comigo assim: Deus criou e Deus abençoou. Deus criaria algo para odiar? Não, o propósito de Deus para a raça humana, para a sua criação, o propósito de Deus, irmãos, ele é muito lindo. Então Deus criou, Deus abençoou, e Deus nunca quis o mal do homem e nem faz o homem de fantoche. Não, o homem é livre. Deus criou o homem e o homem é livre. Deus não faz o homem de fantoche. Cada um faz a sua escolha. Cada um segue o seu caminho. É sabido que Deus tem propósito para a vida de cada um. Deus tem planos para a vida de cada um. Deus, ele quer que as pessoas andam na sua presença, que andem em segurança, porque se nós andarmos na presença do Senhor, nós estamos andando em segurança. Mas o homem é livre para fazer a sua escolha. Você que tem filho, que tem filha, você cria, você educa. E o desejo do teu coração é que os teus andem em segurança. Mas há de chegar um dia que eles vão se tornar maior de idade e vão fazer a sua escolha. E ali você não terá mais domínio sobre a vida deles. Eles vão fazer a sua escolha. O que vai valer é a educação que você deu, é os ensinamentos que você deu. O homem, ele é livre para fazer as suas escolhas. Porém, Deus, ele tem um plano para a vida do homem. Deus, ele tem propósito para a vida do homem. Deus abençoou e concedeu à humanidade a bênção do poder procriar. Olha que maravilha. Ele só não fez o homem, como ele concedeu ao homem a bênção de poder procriar. É isso que a sua palavra nos ensina. Ele deu ao homem instruções para sujeitar a terra e dominar sobre todas as coisas. Porém, o homem negou as suas instruções. Virou as costas para os teus ensinamentos. E assim tem sido nos dias atuais. Porém, o homem caiu em pecado e se afastou de Deus e se escondeu de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Veja bem, o homem caiu no pecado, se afastou de Deus e se escondeu do Criador. Ou seja, ele fez a sua escolha. Amém, igreja? Isso aconteceu lá atrás, mas ainda está acontecendo nos dias de hoje. O homem continua se escondendo de Deus. O homem continua se escondendo de Deus por causa dos seus erros. O homem continua se escondendo de Deus por causa dos seus pecados. Porque o pecado afasta o homem de Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor, pela sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia, ele está à procura do homem. Amém? Você crê nisso? Então diz assim comigo: Deus está à procura do homem. O versículo 9 do capítulo 3 diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Aleluia. Olha Deus procurando o homem, porque o homem havia se escondido de Deus. E quantas são as pessoas que hoje se escondem de Deus, se esconde de buscar a presença de Deus por conta dos seus pecados? Olha, as pessoas escolhem o seu caminho,
mesmo sabendo qual é a vontade de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. Elas se desviam da presença do Senhor pela sua própria natureza, pela sua própria vontade, pela sua fraqueza emocional e espiritual, pelos seus problemas, e acabam entrando numa vida de pecado e acabam se escondendo do Criador. Porque quando você vai falar de Deus para essas pessoas, elas meio que parece que não querem ouvir o que você tem a dizer sobre o Criador. Algumas que se abrem, deixa muito claro, eu não estou preparado para voltar para Deus, eu não estou preparado para voltar para a igreja, porque eu estou assim, eu estou assado. Ou seja, ela se afastou de Deus e ainda continua se escondendo porque está presa nas suas dependências, tanto física como emocionais, que tem, na verdade, lhe afastado da comunhão com o Senhor. E se negam a voltar ao Criador, continuam a se esconder, porque elas estão presas em algo em que elas consideram mais forte do que elas. Quem está entendendo, eu estou entendendo. Não é desejo de Deus que o homem se perca, muito pelo contrário, o que Deus quer é salvar o pecador. Esta é a vontade de Deus. Este é o desejo do coração do Senhor, de resgatar o homem, de salvar o homem e livrá-lo dos seus pecados. A palavra de Deus vai dizer no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2, no versículo de número 3 e 4, está escrito: por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu posso ouvir um glória? Deus, Ele quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o desejo do coração de Deus. É que estas pessoas que se afastaram, é que estas pessoas que estão perdidas voltem enquanto é tempo a buscar a presença do Senhor. E nós temos exemplos na Bíblia. Deus à procura do ser humano para salvá-lo. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de Deus procurando o homem para salvá-lo. Eu vou citar um, livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Eu posso ouvir um glória? Irmãos, Deus, Ele quer trazer o homem de volta à reconciliação com Ele. Deus quer trazer o homem de volta para a presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda hoje está à procura de seres humanos, dizendo-lhe: eu te amo. Louvado seja Deus. Deus ainda te ama. Ainda que você esteja fraco, desanimado, desacreditado de tudo na sua vida, Deus, Ele ainda te ama. E Ele está dizendo para você nesta noite: eu te amo assim como você está, sujinho, encardido, desviado, perdido, mas eu te amo e quero reencontrá-lo novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim comigo: Deus está à procura do homem. Aleluia. O Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa voltar a crer no Senhor. Precisa voltar a acreditar no Senhor.
ainda que tenha acontecido alguma coisa em tua vida e que tenha te afastado da presença do Senhor, muitas pessoas se sentem envergonhados. Ah, pastor, mas eu desandei, eu desviei, eu não estou legal, eu me sinto envergonhado pelas coisas que eu tenho feito, pelas coisas que eu faço, mas o Senhor ainda te ama. Oh, e você quer motivo maior do que isso? Deus, Ele ainda te ama e Ele está entrando pelos becos em que você entrou, em que para você não tem saída, e Ele quer te mostrar a saída desses becos, Ele quer te mostrar a saída desses lugares imundos e escuros que você tem andado, e Ele quer segurar na tua mão e te tirar para fora para resgatar a tua vida. Louvado seja Deus. Quem crê, diga eu creio. Aleluia. Irmãos, eu estou com a mão no bolso porque eu esqueci a faixa e o braço está doendo. Começa a pesar, começa a doer. Então veja bem, Deus está à procura do ser humano para salvá-lo. Amém? Coloca isso no teu coração. Olha Deus falando para você nesta noite. Por onde tem andado? Onde estás? Senhor, Adão disse, eu estava nu e me escondi. O pecado, ele faz isso com as pessoas. As pessoas depois se sentem envergonhadas de olhar para Deus, envergonhadas de buscar a Deus por conta dos seus pecados. Mas o Senhor está andando à tua procura, ao teu encontro, porque Ele quer resgatá-lo novamente. Louvado seja Deus. Diz comigo assim, Deus está à procura do ser humano para salvá-lo. E olha que bênção. Deus está à procura do ser humano para salvá-lo, mas não só para salvá-lo, mas também para usá-lo. Amém? Porque Deus, Ele quer te salvar. Deus, Ele quer salvar o homem e Ele quer usar o homem. Louvado seja Deus. Deus, Ele quer usar o ser humano como agente da sua vontade, como instrumento dos seus propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. E a história mostra Deus usando o ser humano. Deus usou Moisés. Louvado seja Deus. Lembra do livro de Êxodo? Quantas vezes Deus usou Moisés? Moisés, depois que ele saiu do Egito por ter ferido de morte um hebreu, foi para o deserto, foi para uma outra região, ficou anos e anos e anos por lá. Mas Deus não deixou de se manifestar para Moisés. Deus apareceu para Moisés no meio de uma sarça ardente, e ali Deus se revelou para Moisés. Ali Moisés teve um encontro com o Senhor. Deus falou para Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Moisés teve um encontro com o Senhor. Deus levantou Moisés, trabalhou na vida dele, e Deus falou para Moisés, agora eu vou te usar. Moisés disse, Senhor, mas quem sou eu? Eu sou duro de boca. E Deus confirma para Moisés, eu vou te usar, porque quando Deus salva, quando Deus restaura, Deus faz isso porque Ele tem propósito na vida da pessoa. Sabe por que que Deus te tirou da vida promíscua? Sabe por que que Deus te visitou na prostituição, na pornografia, no vício? Sabe por que que Deus te visitou lá nas drogas? Sabe por que Deus te visitou lá no adultério? Porque Deus tem propósitos para a tua vida, e se você crer, tu não serás mais o mesmo, mas serás um instrumento nas mãos do Senhor. Arábia, Suí, Decô, Mandanai. E lá vai Moisés cumprir o ide, o chamado do Senhor, porque agora ele já está convicto de que Deus é com ele, de que Deus está na vida dele, e ele vai cumprir com a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus salvou
para usá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usou Josué de uma maneira gloriosa, forte, tremenda. Um homem valente, forte, preparado para a guerra, para a batalha, porque Deus lhes concedeu a sabedoria e a força. E ele se tornou um vencedor de muitas batalhas, louvado seja Deus. Um líder, aleluia, porque assim Deus o fez, porque Deus o resgatou e Deus o capacitou. Louvado seja o nome do Senhor para usá-lo, aleluia. Deus te salva e Deus te capacita para poder usar a tua vida. Louvado seja Deus. Deus quer te usar, independente do teu conhecimento. Muitas pessoas têm falado, como disse Moisés, eu sou duro de boca. Eu também sou e sempre fui. Eu nem sei se isso vai mudar um dia, mas eu estou aqui me arriscando, falando, tentando, me esforçando, porque eu sei que eu sou instrumento nas mãos de Deus e eu estou convicto disso. Digo isso com humildade para a glória do Senhor. Seja louvado o nome dele. E que eu seja sempre só um instrumento nas mãos do Senhor. E talvez você tenha pensado também, mas eu não tenho condições, eu não posso isso, eu não posso aquilo, porque eu sou fraco, porque eu sou tímido, porque eu já sou de idade, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Olha, Deus, quando escolhe, Deus ele capacita. Pastor, como eu vou saber se eu sou um escolhido de Deus ou não? Você crê que você é um salvo em Jesus? Amém ou não? Então você é um escolhido do Senhor. Deus te escolheu para poder usá-lo. E Deus tem várias formas de usar uma pessoa. Deus não usa só no púlpito. Deus usa em casa. Deus usa na rua. Deus usa no trabalho. Não é só no púlpito que Deus usa. Infelizmente, hoje a gente vê por aí uma disputa pelo púlpito da igreja. Não é verdade? Tem muitas pessoas que só querem o púlpito, só querem o microfone na mão e não querem mais nada além disso. Estão em busca de reconhecimento e não de ser servo. Estão em busca do poder, do reconhecimento e não de servir. Por quem quer servir, meu irmão, lava a igreja. Quem quer servir, esfrega a parede, limpa ventilador. Quem quer servir, faz muita coisa. Porque o púlpito não é o único lugar de servir. Tem muita coisa para ser feita no reino. Tem muita coisa para ser feito na obra. Aleluia. E Deus, ele quer te usar para a obra. Diga glória a Deus. Aleluia. Deus usou Gideão. Deus levantou Gideão, levantou Débora, Samuel, Davi e tantos outros ele levantou. Primeiro, ele te resgatou. Segundo, ele te lava. Primeiro Deus te resgata. Primeiro Deus te resgata. E depois Deus te lava. Te purifica. Trabalha na tua vida. Deus começa a tirar aquilo que estava te matando. Deus começa a tirar aquilo que estava te prendendo, te impedindo de se tornar um servo. E aí logo você vai dizer como Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Isso é demonstração já da presença do Espírito na tua vida. Quando você começa a querer ser limpo, quando você começa a querer ser reto, quando você começa a querer estar na presença do Senhor e salva do Espírito. E em terceiro, ele começa a te usar. Ele começa a te usar no ônibus, no Uber. Ele começa a te usar na casa do vizinho, na casa da vizinha. Ele começa a te usar na rua da tua casa. Ele começa a te usar em tantos lugares. Aleluia. Porque Deus, ele quer que você seja um instrumento nas mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus quer usar você. Amém? A palavra do Senhor vai dizer, vinde, aleluia, a mim. Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homem. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Salvar, limpar e fazer de nós
servos, instrumento nas suas mãos para fazer a sua obra. Deus está à procura do homem para salvá-lo, e Deus está à procura do homem para usá-lo. Amém? Então diz comigo, forte, em voz alta: Deus está à procura do homem para salvá-lo. E Deus está à procura do homem para usá-lo. E eu já vou adiantar que Deus te encontrou nesta noite. Deus já te achou nesse lugar, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele está falando contigo hoje, aleluia! Porque Ele quer trabalhar em você e usar você. Mas Deus, Ele também está à procura do homem para honrá-lo. Porque quando você permite ser achado por Deus, e quando você permite ser usado por Deus, Deus te honra. Amém? A Bíblia fala de um Deus que tem prazer em honrar os seus filhos. Deus, ele tem prazer em honrar o homem. A palavra do Senhor, ela vai dizer, no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 30, eu vou ler só a parte B do versículo, que diz assim: longe de mim tal coisa, porque ao que me honrar, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Amém? Você prestou atenção aqui? Aos que me honrarem, eu honrarei. Aos que me desprezam, serão desprezados. Olha que forte isso aqui. Se você honrar a Deus, você será honrado. Amém, igreja? E talvez você se pergunta, como que eu vou honrar a Deus? Como um filho honra o pai? Como um filho honra uma mãe? Obedecendo aos seus ensinamentos. E a Bíblia ainda diz mais, que aquele que obedece serão acrescentados anos de vida sobre ele. É honra. É Deus honrando. Aos que honram, honra. Aos que desprezam, desprezo. Não sou eu quem digo, mas sim a palavra do Senhor. Ele está dizendo aqui, aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam, serão desprezados. Quem entendeu, diga eu entendi. Irmãos, eu sei que Deus está falando com alguns aqui nesta noite. Abra a tua vida, o teu coração para Jesus. Pare de se esconder de Deus. Pare de se esconder de Deus atrás do seu eu. Pare de se esconder de Deus atrás das suas vontades. Pare de se esconder de Deus atrás das coisas dessa vida, deste mundo. Aleluia. Porque o que tem te afastado nada mais é do que o pecado. O que tem te afastado nada mais é do que o teu eu, do que a tua vontade. Mas o Senhor, Ele está falando contigo nesta noite. Aleluia. Porque você é um ser amado por Ele. Deus te ama e Ele quer abençoar a tua vida. Louvado seja Deus. Primeiro você permite ser encontrado e ser achado pelo Senhor. Porque Deus te amou primeiro. Aleluia. E eu quero te dizer uma coisa. Deus não está disposto a brincar de esconde-esconde, não. Deus, Ele quer te encontrar de fato, de verdade. E quando eu digo te encontrar, é você saber que Ele está te chamando e você está
agora disposto a entregar a sua vida a Ele e de servi-lo verdadeiramente. Louvado seja Deus. E aí, Deus ele vai te ajudar no processo de libertação. Porque muitos têm falado, eu não vou mais porque eu sou viciado. Eu não vou mais porque eu tenho uma vida promíscua. Eu não vou mais porque a minha vida está assim, está assado, eu me perdi, eu isso e aquilo outro. Desculpas. Tudo são desculpas. É porque você está fraco ou fraca. E por isso você fica inventando essas desculpas. Mas Deus está falando hoje ao teu coração. Para de inventar desculpa. Deus está falando hoje ao teu coração. Para de inventar desculpa. Porque tudo tem um tempo. Deus está chamando, Deus está falando. E tem muitas pessoas endurecendo o seu coração. E Deus está falando, vinde após mim. Ou seja, Deus está dando uma oportunidade. Deus está dando uma chance. Porque Deus sabe que você terá um futuro desastroso se você continuar longe da presença dele. Deus sabe que talvez o teu final pode ser triste, trágico, se você continuar longe da presença dele. Talvez você nem tenha outra oportunidade como a que você está tendo hoje. Deus está falando contigo. Aleluia. É só você receber esta palavra. Talvez você tenha falado, eu não tenho vontade. O ser humano é cheio disso. Achar que tem que ter vontade. Eu não tenho vontade. Quem aqui tem vontade de tomar banho frio? Ninguém tem, mas todo mundo toma, não é verdade? Porque quem não toma fica fedendo. Então, entre ficar fedendo, eu prefiro tomar banho. Mesmo que seja frio. Não é verdade? Tem um monte de coisa que você não gosta e que você faz. Por que não voltar para Deus? Eu não tenho vontade. É sem vontade mesmo. Que se você esperar ter vontade, você vai continuar perdido nesse mundo. Você vai continuar sem fazer o que tem que ser feito por você. É tempo de você entregar a tua vida ao Senhor e deixar que o Senhor possa trabalhar em tua vida. Quando a palavra do Senhor disse, vinde a mim, é porque você tem que dar um passo na direção, você tem que crer, você tem que buscar. Deus tem falado, Deus tem chamado. Agora a decisão é sua. Agora, se você vir para Jesus, Deus vai te ajudar no processo de limpeza. Deus vai limpar o teu coração. Deus vai limpar a sua alma com a sua palavra. Não será em um passo de mágica, porque não existe em um passo de mágica. Tem algumas pessoas que são libertas de uma maneira muito rápida. Algumas demoram um pouco mais. A libertação do seu eu é um processo. A libertação do seu vício, da sua dependência, é um processo. A libertação do apego que você tem às coisas dessa vida é um processo. Você não vai, talvez, ser liberto de uma hora para outra. E você talvez não vai sentir vontade de estar aqui novamente. Talvez amanhã você fale, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais ir na igreja, eu não tenho vontade de ir para a igreja. Eu não tenho vontade de ouvir a palavra de Deus. Mas se você esperar você ter vontade, provavelmente você não virá, não vai estar. Porque a tua carne, ela não vai despertar em você o desejo de estar aqui. Você não terá vontade de estar aqui, provavelmente. Mas se a palavra de Deus está trabalhando na sua mente, você vai lutar contra a sua vontade.
Porque você vai entender que não é pela vontade, mas é pelo certo. Eu vou porque eu sei que é certo. Eu vou porque Deus falou comigo. E aí você vai entrar num processo de limpeza, de transformação. E aí você vai entender que você precisa ser limpo do seu eu. Que você precisa ser limpo dos seus pecados. Porque a palavra vai continuar falando ao teu coração. E uma vez que a palavra vai falando ao teu coração, ela vai começar a gerar em você vida. Porque a fé vem pelo ouvir. Se você ficar em casa, você não vai ouvir. Se você continuar nos lugares que está massacrando a tua vida, você não vai ouvir. Se você continuar fugindo da presença, você não vai ouvir. Se você continuar no sofá da tua casa, com o celular na mão, mudando de página o tempo todo, você não vai ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. E aí a escolha é tua. Você decide ou tudo ou nada. Mas de uma coisa é certa. A maneira com que Deus quer te encontrar não é para te perder. A maneira que Deus ele quer te encontrar é para gerar em você vida e vida em abundância. E depois que você entrar neste processo de limpeza, você vai começar a ser usado por Deus. Deus ele vai começar a usar a tua vida. E você vai falar, mas eu não estou preparado, como disse Moisés. Mas se você permitir com que o Senhor te use, logo você vai dizer como Josué, quanto a vocês eu não sei. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele já está convicto e não quer trocar a presença de Deus por nada. Porque ele está totalmente certo de que o melhor para a vida dele e de que o melhor para a casa dele é Deus. Assim é o homem encontrado por Deus. Aleluia, que se deixa ser encontrado. Aleluia. E aí depois disso vem a honra, porque Deus honra. Deus vai começar a trabalhar na tua vida de uma maneira tremenda. Você vai se ver livre deste mal que te oprime. Você vai se ver livre deste mal que te abate. E você que não sente alegria, terá alegria no teu coração. Terá leveza na tua alma e a certeza da presença de Deus. E verás Deus te honrando muito e muito na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Verás Deus trabalhando em você e por você. Louvado seja Deus, porque Deus honra. Deus, ele pega o homem no pó e ele transforma a vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me pegou quando eu era patinho feio. Aleluia! Quando muitos não acreditavam que poderia acontecer uma mudança. E no fundo, até eu mesmo duvidava. Mas Deus, pela tua infinita graça, misericórdia, quando eu me deixei ser encontrado pelo Senhor, Deus, ele veio trabalhando na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus mudou o patinho feio. Louvado seja Deus. Assim como Deus também pode mudar na tua vida. Aleluia! E hoje eu me sinto honrado por Deus, simplesmente por ter a presença e por ter a oportunidade de falar da tua palavra e dizer o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Não existe mérito em mim e nunca haverá, porque eu sei que eu sou salvo pela graça, e graça é favor não merecido. Deus me resgatou não é porque eu merecia, mas porque ele me encontrou. Louvado seja Deus, e teve compaixão e misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer que assim como o céu salteia da terra,
Assim é a misericórdia do Senhor para com a vida daqueles que o temem e o buscam. Aleluia. Hoje eu me sinto honrado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vivendo dificuldades, vivendo lutas, passando por tribulações. Cada dia é uma guerra. Mas o Senhor tem me honrado porque Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Deus, Ele quer honrar a tua vida. Ainda hoje, Deus está à procura de pessoas. Amém, igreja? Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, aleluia. Eu quero orar por você. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Se tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar a Jesus ou quer se reconciliar com Jesus, dê um passo à frente. Vem aqui na frente se reconciliar com o Senhor. Se tiver, fique à vontade para vir, porque eu já vou orar. Em nome de Jesus. Deus, Ele limpa. Deus, Ele salva. Vamos aplaudir a Jesus pela vida desse irmão. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou orar por ti, meu querido irmão, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai te livrar, te libertar de toda dependência, de todo mal. Deus vai fazer uma obra linda na tua vida. Muitas pessoas podem olhar para você e desacreditar. E achar que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Achar que o teu fim vai ser esse. Mas eu creio num Deus que eu prego, que Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus de verdade. Ele é o Deus que pode mudar a vida do ser humano, é o Deus que pode mudar a vida do homem. Deus não te trouxe aqui em vão. E eu vejo que Deus falou com você hoje através desta palavra, em nome de Jesus Cristo. Mas você vai obedecer, meu irmão. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, esse homem que está aqui diante de ti, Senhor, ele veio se reconciliar com o Senhor. Em nome de Jesus. E eu venho, Deus, clamar pela vida dele. Senhor Deus, manifesta sobre ele o teu poder. Para o homem, ele pode até não ter mais jeito, mas eu sei que o Senhor o ama. Meu Deus, restaura a vida deste homem em nome de Jesus. Livra ele de todo o mal que está oprimindo a sua alma, a sua mente, a sua vida. Limpa, lava, purifica e transforma ele, meu Deus, com teu poder, porque não existe absolutamente nada para ti. Em questão de segundos, o Senhor pode fazer dele uma nova criatura. Soberano, o Senhor diz na tua palavra que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus, ele veio ao teu encontro buscar a tua presença, até porque ele mesmo não suporta mais o que ele tem vivido, e ele quer um renovo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, traz de volta a saúde, traz de volta, meu Deus, tudo aquilo que ele perdeu, trabalha na mente dele em nome de Jesus, e que todo mal que está oprimindo a vida dele, todo espírito maligno que vem oprimindo a vida deste homem, em nome de Jesus Cristo, eu creio que há poder no teu nome para libertar. E eu ordeno a todo mal que está alojado nele, ao derredor dele, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. E que a tua presença possa renová-lo e possa trabalhar sobre a vida dele. Meu Deus, que de hoje em diante o teu Espírito possa tomar conta da vida dele, em nome de Jesus Cristo. Colocar no coração dele, sabe, a repulsa pelas coisas do mundo, pelas coisas que têm oprimido a sua alma. Guarda a vida dele, protege ele, e no nome de Jesus escreve o nome dele no livro da vida. E dê a ele uma nova oportunidade
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido? Amém? Dá um abraço aqui. Em nome de Jesus. Viu? Deus abençoe a tua vida. Tá bom? Isso. Glória a Deus. Ajuda o irmão. Hein? Glória a Deus. Pode aumentar a música. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quem entendeu a palavra, diga eu entendi. Aleluia. Você pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero abençoar a vida dos nossos irmãos que vão assistir esta mensagem pelo YouTube. Deus te abençoe e te guarde, sobre ti resplandeça o rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus. Aleluia.